Você chegou no Monza Experience, exato? Solte a GoPro. É isso? Se você está vendo aí uma GoPro de retaguarda, é porque você chegou no Monza Experience. E se você não sabe, este é um canal onde falamos de carros velhos, isso do tipo Chevrolet Monza, fabricado de 1982 a 1996. E você chegou no ato contínuo, exato? Estamos aqui numa segunda-feira andando em São Paulo com o nosso querido veículo Monza 1988, modelo SLE Super Luxo Sport, também chamado de completo pero no mucho, completo menos ar. Ele vinha com trio elétrico, vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, mas cadê o ar-condicionado? Não veio não, não veio não. Mas veio com câmbio automático, é isso. O primeiro proprietário, de uma forma relativamente inteligente, falou: se tem que escolher entre uma coisa e outra, vou pelo conforto máximo. Qual? O câmbio automático. Bom, algumas deduções, eu não faço ideia de quem foi o primeiro proprietário desse carro, deve ser o terceiro. De qualquer forma, comprado lá nos anos 2000, eu fui o terceiro dono e eu sei que o segundo dono era uma pessoa que tinha deficiência física. E aí ele tinha esse carro, inclusive, até guardei, tem um crachá, hoje em dia é um adesivo, né? Que tem aquele símbolo da pessoa cadeirante, mas antigamente era um crachá que você colocava aqui pendurado no retrovisor e te dava uma isenção do famoso IPVA. E aí, por um erro do Detran de São Paulo, inclusive no meu primeiro ano após a compra, esse carro ainda pagava IPVA, não tinha 20 anos, portanto, cadê o IPVA? Chegou zerado. Daí eu falei: ó, Chaco, você comemora, né? Quando o governo te manda conta zerada, você comemora. Mas o governo, ele tem uma memória de elefante, porque chega depois da conta. Anos depois chegou. O senhor ficou devendo. Eu falei: não fiquei devendo nada. Tá aqui o boleto. Vocês mandaram zerado. A cagada não foi minha. Mas nessa hora, governo é governo. Você não pode brigar com o governo. Nessa hora é assim: tá bom, cagada foi sua ou não, paga essa conta. E você paga, senão vai para dívida ativa, aí começa um monte de lambança. Aí pagamos o IPVA, naquele ano inclusive, pagamos 2 IPVAs, ficamos muito felizes com isso, porque eu ainda pagava, acho que financiamento nesse carro, acho que eu fiz leasing na época, 2 anos pagando. Foi a última vez que eu fiz financiamento de veículo automotor, nunca mais na vida, desde os anos 2001, eu faço um. Bom, de qualquer forma, esse aqui era o modelo SLA, e o primeiro dono já se pode trazer aqui um perfil. O cara era milionário? Certeza que não. Por quê? Se fosse milionário, teria comprado um Classic automático, completo e automático. Não era o caso. Ele comprou um SLE. Se comprou um SLE, deduzo que não estava com a bola toda. Mas ele tinha grana para comprar um Monza, que era um carro caro na época. Em 88, essa brincadeira parou shopping center. Solta a propaganda do Monza 88 agora. Proprietários de todos os veículos. Atenção, proprietários de todos os veículos. Temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento o Monza 88. Obrigado. Tá vendo? Parava shopping center em São Paulo, amigo. O Monza 88, que era o pai do cara da Caoa Chery e da Hyundai. Lembra do Hyundai, que era o melhor carro do mundo? Agora a Caoa Chery é a melhor tecnologia do mundo. E nós estamos aqui naquela luta eterna para tirá-lo da Caoa. Queremos um locutor para nós, para fazer a venda do macarrão do Veneza, para falar que o Veneza tem o melhor macarrão do mundo. Muito bem, é isso. E aí o primeiro proprietário então optou por câmbio automático. Sabe a decisão? Entre andar fresquinho e ficar engatando marcha que nem maluco, provavelmente esse carro é de São Paulo, ele optou pelo câmbio automático. Era uma situação estranha na época, porque o câmbio automático, ele tinha uma fama de: meu Deus, quando quebrar, vamos vender o rim. O que não é verdade. Talvez em 88 fosse, porque o brasileiro, diferente do americano,
Carro automático nos Estados Unidos é padrão da década de 60. Carro automático no Brasil começou a pipocar algumas coisas como opcional na década de 60, 70 e ainda em 80, isso era um opcional. Não existia carro de série com câmbio automático. Mas nem os grandões, talvez o Landau, não conheço, não sou especialista em Landau. Talvez o Landau, pelaquela banheira, eu pelo menos não me lembro de ter visto o Landau manual. Não sei. O Aero Willis era manual. 4 marchas da coluna de direção, nunca teve automático. Mas enfim, esse é o ponto. E é isso. Então esse é o carro que nós estamos andando. Como já disse em outro vídeo, quando todo mundo fala, nossa, que maravilha, eu queria ter um, cuidado, cuidado. Um para passear e beleza, mas na estrada ele é manco e na cidade, como agora, gasta demais. 4,8 km por litro de gasolina, que é para ficar tranquilo, exato, é isso aqui. É o que ele gasta no trânsito urbano na cidade de São Paulo. A vida inteira foi assim, não é que tá desregulado, tá tudo bonitinho, o carburador foi revisado, vocês viram no vídeo, há uns vídeos atrás, tudo certo, mas ele é um relógio desde que eu comprei. Trânsito de São Paulo, 4,5 a 5 por litro. Na estrada, padrão, sem esfolar o carro, 11, 11,5, depende um pouco de como você toca o acelerador. Numa velocidade cruzeiro 3.000 giros, 3.200 a 95, 100 por hora, é isso que ele vai fazer, 11 por litro. Enfiou mais o pé porque você é um pouco mais afoito, vai baixar, mas não muito. Na estrada o problema não é aqui, a inércia faz sua parte. Agora no anda e para da cidade com as 3 marchas, dado que esse câmbio é de 3 marchas, é isso que acontece. Bom, enfim, esse é o nosso carro aqui deste episódio, mas esse episódio eu vou falar de outra coisa, de tape deck. Se você gosta dos anos 80, é inevitável que você não tenha tido contato com fita cassete. É isso. Se você é novinho e tá pegando aqui carro dos anos 80 porque era do seu tio, do seu avô, do seu pai, talvez você não tenha pego a era da fita cassete, que terminou na metade dos anos 90, né? Quando começaram a parar de vender as fitas cassete, porque com o advento do CD, né, os discos, os LPs morreram, mas as pessoas ainda copiavam conteúdo de CD, que era caro, em fita cassete para fazer a sua playlist, portanto não tinha música digital ainda, mas com o surgimento da informática e os primeiros computadores, imediatamente depois, coisa de 1, 2 anos, um maluco resolveu fazer o MPEG Layer 3, traduzindo, o MP3. E o MP3 é um codec, é o quê? É uma codificação, é uma compactação do áudio de uma forma que se perde pouquíssima qualidade frente ao áudio original em formato WAV, chamado de Wave, que é o mais longo. Então naquela época que os computadores não tinham HDs, SSDs como tem hoje, etc., espaço em disco era algo importante. Começou a pirataria. Pirataria oficial, produzida, que pirataria em fita cassete, etc., sempre existiu, mas em escala menor. Agora a escala era mundial, pois na rede já era. Então naquela época você baixava programas como o Napster, como outros point to point, ou seja, baixava um programa, instalava na sua máquina e com aquilo naquele determinado servidor que sempre ficava num local maluco, que é para a polícia não pegar e etc., você se conectava, tinha lá uma lista de usuários que também estavam conectados online e você dava uma busca, quero copiar tal música de tal compositor ou de tal banda. E aí, se tivesse alguém do outro lado, ele ia lá e falava, esse cara tem aqui no estoque compartilhado. Você baixava da máquina do cara trafegando pelo servidor em algum lugar do mundo que a polícia não detectasse. Pois bem, era essa a pirataria. E aí eles avançaram nesses programas que eles falavam assim, não, peraí, essa música que o cara tá procurando tem quantos programas? Tem um cara lá na Etiópia, tem um outro cara lá nos Estados Unidos, o outro na África e por aí. Então o que ele fazia? Se a música era a mesma e a qualidade, o bitrate do MP3 era o mesmo, ele quebrava, pegava um pedacinho de qualquer lugar. Para quê? Para maximizar o tempo de download. Lembra que naquela época, amigão, não tinha giga de velocidade, era linha de escada, modem na linha telefônica. A primeira vez que eu baixei We Are The World, aquele LP feito pelos americanos em prol da África, eu comprei o LP, mas na novidade do MP3 que eu vi nos jornais, eu falei, nossa, eu tenho que baixar. Como é que é escutar uma música no computador que não seja tocando um CD no CD-ROM? Aí eu consegui, baixei um Napster, sei lá o que era da vida, e aí baixei
ao custo de 6 horas. 6 horas a velocidade de 33.600 kbps no modem US Robotics, uma noite inteira com o computador ligado e baixou uma música, We Are The World. E quando eu escutei aquilo, realmente eu acreditei nos jornais, que eu falei assim, acabou o disco. Acabou o disco. Se eu conseguir baixar, eu que não sou pirata nada, apertei 2 botõezinhos e baixei a música que eu queria, que nem era tão famosa na época, acabou a indústria fonográfica. Bom, acabou a indústria fonográfica. Então foi isso, com todas as tentativas, prisão e o caramba, mas na prática acabou. Quem ganhava dinheiro com gravadora morreu, o formato teve que mudar, etc. E o mundo mudou. Hoje em dia, você consome música via aplicativo e até a pirataria reduziu. Olha que louco. Hoje em dia você assina, aplicativo pode ser de graça, mas aí tem as propagandas, e se você não quiser ter propaganda, você assina um Spotify, um Google Music ou qualquer outra, um Apple qualquer coisa. Eu gosto do Google, então eu vou pelo YouTube Music, paga lá no Premium, e aí tá direito a um monte de coisa, e aí você não tem propaganda em nada, e tem tudo. Anos 80 é sinônimo, portanto, de fita cassete. Põe aí a fita cassete. Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips Cassette Loading Battery Recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. It's easy because... Enfim, eu fui comprando alguns equipamentos chamados tape decks, que são reprodutores e gravadores de fitas cassete, mas de uma qualidade legal. Por exemplo, som estéreo, aparelhos de mesa, que tem aqueles VU meter. O que é isso? São aqueles ponteirinhos que reagem à música. Eles andam no ritmo da música. Fica um negócio hoje em dia meio vintage. Ainda existe hoje para muita coisa, já obviamente digital, mas enfim. Então os tape decks foram famosos desde os anos 60, 70 e sobreviveram até os últimos dias da fita cassete. Bom, a minha história com fita cassete começa pequenininho, quando eu, aos 2, 3 anos de idade, antes de nascer, meu pai vai no Mapping e compra um aparelho de gravação e reprodução portátil. Esse aparelho era um Panasonic, tá aqui a fotinho dele, ó. Vou pôr um videozinho dele, melhor. Tá em casa até hoje esse aparelhinho. Então, esse RQ ele comprou no Mapping, um aparelhinho totalmente japonês, e obviamente era portátilzinho, era para gravar conversa, reprodução em mono, ou seja, um único canal. Então não era para escutar música. Mas naquela época, meu pai até que escutou algumas músicas, ele punha lá com pilha do lado da cadeirona dele enquanto ele lia o jornal e escutava lá com uma qualidade muito ruim, mas escutava lá sua música em mono com som de pinico. Tudo bem. Esse aparelho me acompanhou muito tempo, eu gravei muita coisa nele, meu pai me deu depois de um tempo, né? Fui comprando outros, serviu para transmitir até em computador em 85 os programas que eram gravados em fita cassete. Pois bem, esse aparelho está conservado, ficou em casa com a caixa ainda de papelão, manual de instrução e tudo, tá tudo guardadinho. Isso eu quis conservar, e hoje em dia ele não funciona mais. Na verdade funciona, motorzinho vira, tudo funciona, a correia estourou. Preciso um dia tomar vergonha na cara, abrir e trocar a correia, que é uma correia de borracha que faz a tração desses aparelhinhos em fita cassete. Pois bem, só que aparelhos de som foram acontecendo na minha vida. Solta esse, o primeiro aparelho do meio da década de 70 que meu pai comprou, chamado 3-in-1, foi o SS7000 da National Panasonic, que também está comigo em casa, é imperfeito, falta só trocar correia também, tá guardadinho, toca disco, toca fita e rádio. Eu fui tocando a vida. Muitas das fitas que eu ainda tenho até hoje, com grupos de rock dos anos 80, foram gravadas nesse aí, ó, no SS7000. Muito bem. Só que depois de um tempo, o CD e tudo, eu comprei um aparelho quando casei, depois mandei ele embora, porque era um gradiente já meio de plástico, foi embora. Lá nos anos 2011, trabalhando perto de uma loja chamada Amplissom em Pinheiros, num dia de almoço, eu passei por lá, e era uma loja que fazia projetos de som para casa, mas que também vendia dos seus clientes aparelhos antigos e bons. Ele tem lá técnico e tal. E aí o cara da Amplissom, eu passei lá, dei umas perguntadas e eu vi um tape deck já da metade dos anos 90, todo digital, japonês, da Onkyo. Solta aí a imagenzinha dele tocando. E comprei. E você pode usar esse aqui também, japonês, aí ó. Mesma coisa, ó. Simplesmente...
não tinha onde reproduzir, comprei também o primeiro receiver, lá também, um Gradiente S125. E aí, como não tinha onde colocar, porque as caixinhas do National SS7000 eram mais frágeis, eu adaptei as caixas, troquei os falantes, e daí achei numa loja no Ipiranga, de som vintage, um par de Master 78, as caixas, uma das mais, se não a mais famosa da Gradiente nos anos 70, uma excelente caixa, comprei um par. Não contente com isso, fui depois lá e comprei um par de caixas da Lando, que estão guardadinhas lá na praia, com um woofer desse tamanho, som fantástico e tal, de madeira, e beleza. E fui montando uma coleção de equipamento velho, porém funcionando. Do S125 da Gradiente, eu achei, o cara me ligou e falou assim, Sérgio, chegou um Technics 79 prata, gabinete de madeira, lindo, zerado, é o que toca em casa hoje, é o meu home theater. Peguei. Alguns meses depois ele me ligou e falou assim, você não vai acreditar, o irmão dele chegou, qual? Igual modelo, 79, só que preto, frente preta, gabinete preto, e vamos embora. E aí, beleza, comprei também. O resultado, fiquei lá com os aparelhinhos. Aí, por internet, comprei dois Gradientes tape deck. Um S96 para fazer conjunto e um S125 para o conjunto do receiver. Ambos estavam ruins, não estavam funcionando e tal. Mandei revisar lá. O S96 ficou perfeito. O S125 ainda precisa dar uma ajustada, tá guardado. Mas, de qualquer forma, eu levei para a praia, é o tape deck, é um trator, funciona muito bem e tá lá na praia tocando junto com uma caixa moderna da Edifier, perfeito, tá lá fazendo o papel dele. E aí, anos depois, começou a surgir o YouTube e eu descobri dois canais que eu gostei muito. O primeiro deles, o Rei do Som, do Luiz. Comecei a ver aparelhos que ele levava lá, mas não comprei nenhum. E depois o Web Vintage de São José dos Campos, é um técnico que restaura e tal. Aquilo foi me empolgando, eu gosto de fita cassete e tal. Falei, cara, vou voltar a fazer minhas playlists em fita cassete. Eu passo do digital para a fita cassete. Vou continuar nessa vibe. Por quê? Por hobby. E aí, comprei do Web Vintage um Sony TC136 SD. Um tape deck dos anos 70, de mesa, que é do cacete, ele grava muito bem, então grava com agudo, que é perfeita a fita cassete. Então comecei a gravar seleções ali, é um aparelho de mesa, é diferente. Esse é o Sony TC136 da década de 70, já mostro os detalhes, mas olha que legal. Gabinete, tem tudo aqui, ó, os VUs, controle deslizante de entrada, também o de saída. Temos também o contador ainda manual, Dolby, sinal de gravação, tipo de fita, você pode selecionar aqui, normal, ferro ou cromo. E também você pode ter o limitador e o Dolby, aciona o Dolby e coloca o limitador para não estourar a gravação, exato. E aqui nós temos o botão de liga e desliga. E aqui a brincadeira, vamos ligar aqui para dar uma olhadinha como é que ele fica aceso, olha aqui, ó. 1, 2 e ele fica assim, olha aqui. Olha só que interessante. Olha os VUs dele. É isso. VUs aqui bonitos. E vamos colocar ele para funcionar e mostrar também a parte traseira dele. Vamos lá. Essa porcaria que ele usa lá. Olha aí a parte traseira dele. Conexão. Chave de voltagem de colocar e tirar. Conexão entrada e saída RCA e conexão DIN. E até uma etiqueta de manutenção da década de 90. Olha aqui, muito bem. Vamos colocar uma fita nele. Fitinha antiga, padrão aqui. A molinha tá um pouco fraca aqui, ó. Mas dá para colocar também. Vamos colocar, ele grava muito bem. Vamos lá. Coloca-se a tecla play e olha lá. Ele já começa a atuar bonitinho, olha lá. O que mais ele tem aqui? A parte de Dolby, se a gente ligar, aciona essa luzinha aqui, ó. Só pôr no escuro melhor. Aqui, olha lá. Dolby ligado, né? Contador rodando. E vamos fazer outro teste nele, que seria o equivalente a uma gravação, olha lá. Vamos simular aqui uma gravação.
apertar aqui o nosso querido botãozinho para dar o REC. E aí, olha aqui, ele já aciona a luzinha de REC, e você pode acionar o limitador a partir de agora e selecionar a sua fita e as entradas. Belo aparelho. Pouco tempo depois, adquiri, foi o da CCE, também do Web Vintage, CD8080, lindo aparelho. Final dos anos 80, talvez, os primeiros displays que não eram mais VUs em ponteiro, ele começou a ser aquele fluorescente. Pois bem, coloquei esse aparelho lá e veio perfeito. Ele tem um som absolutamente fantástico. É um aparelho CCE, mas todo mundo sabe que o CCE é um Kenwood. A CCE nunca fabricou, né? O Brasil nunca desenvolveu tape deck aqui. As marcas Gradiente, CCE, Polivox, as marcas da época simplesmente faziam a serigrafia da marca e com a tradução em português, mas todos os aparelhos eram importados, eram montados na Zona Franca de Manaus. A CCE era da Kenwood, então vinha lá tudo em peça, montava na Zona Franca, etiqueta, CCE, serigrafia em português, agudos, graves, volumes e não em japonês ou em inglês, que era o padrão, e segue a vida. Coloca uma fita padrão, dessas que você falou que tinha, e olha aí, atenção. Esse CD8080 perfeito, né? E depois, por fim, fomos buscar com esse carro aqui, o ano passado, no Rei do Som, um Kenwood padrãozinho, soft, que é aquele que vocês veem naquelas viagens que eu faço. É um aparelho que só para viagem eu levo no carro quando vou para Curitiba ou para alguma viagem longa, e é uma forma de você reproduzir fita cassete fora de casa. Muito bem. Então, se você tiver oportunidade e gostar disso, é muito anos 80, você simplesmente acha um tape deck, tem bastante para vender, tem bastante mesmo, e você coloca bonitinho lá, você vai se divertir, obviamente sem necessidade, é um hobby, mas é legal, e até você perceber como é importante que essas fitas gravam muito bem. Esses aparelhinhos, eles gravam com uma qualidade muito boa. Por uma época, 20, 30, 40 anos atrás, cara, os caras que compraram isso 0 km tinham em casa um equipamento show de bola, com gravação, que permitia uma gravação e uma reprodução muito legais. Muito bem, é isso. Vou entrando aqui na 23 de maio, deixar o Turbo Premium um pouquinho, mas fui. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro